Oi, pessoal. Nesse vídeo aqui, já beirando o final do presente ano de 2020, eu queria comentar com vocês a respeito de um filme, um, um desenho, uma animação que foi lançado esse ano, agora em 2020, e que eu tive a oportunidade de assisti-lo nesses últimos dias aí, pegando aí esse interregno aí de final de ano, né? Entre Natal e, e Ano Novo, que é o filme eh, Superman Red Son, ou, né, Superman, o Filho Vermelho, ou como ficou conhecida, inclusive a obra original, que é dos quadrinhos, produzida pelo Mark Millar, em 2003. Né? No caso aí, o nome é Superman entre a foice e o martelo. Pois bem, gente, o interessante da obra é o seguinte, né? Eu poderia colocar aqui vários aspectos, mas o mais interessante da animação em si é a criatividade, né, que está presente desde os quadrinhos. Lembrando que a minissérie é de 2003, a animação ela foi produzida esse ano. Os quadrinhos em si eu não conhecia, né? Apesar de ser um fã, vamos dizer assim, um decenalta, né, das histórias em quadrinhos da DC Comics. E essa é uma daquelas ocasiões em que, em que você realmente se define é, em favor da DC, em contraponto à Marvel. E no seguinte sentido, eu gosto muito das duas, vamos dizer assim, das duas gigantes dos quadrinhos, né? Os quadrinhos americanos e dessa cultura pop, né? Aliás, li muito, os dois personagens nos quais eu li muito quando era criança eram justamente o Spider-Man, o Homem-Aranha e o Batman, né? Então, assim, boa parte da minha infância, da minha adolescência, eu consumi muito, né, do dinheirinho, né, dos trocadinhos que caíam na minha mão, consumia muito histórias do Homem-Aranha e histórias do Batman. E então conheço bem o que é a Marvel e o que é a DC Comics. Já como um homem formado, um homem adulto, né, a opção não é nenhuma questão de opção, mas a preferência pelos personagens da DC, pelas histórias da DC, vão muito em cima daquilo que eu vi, por exemplo, nessa animação aí, né, do Superman Red Son. Por quê? Porque além da criatividade em você pensar o que teria acontecido na humanidade, de certa maneira, se o Homem de Aço, se o Kryptoniano tivesse caído, não em Kansas, né, lá no meio oeste americano, mas se ele tivesse sido enviado, caído em território soviético e criado como um jovem soviético. E, obviamente, em função do seu grande poder, né, ele vai ser utilizado aí em favor do Estado soviético, inicialmente ao lado do Stalin, do Joseph Stalin, líder máximo supremo da União Soviética. E não é até interessante, né, uma coincidência, porque Stalin em russo é homem de aço, né? É o, identificando aí uma característica da personalidade de Stalin, o seu autoritarismo, a sua dureza, a sua firmeza, a sua frieza
ou mesmo a sua crueldade. Então, de certa forma, né, colocar o Superman a serviço de Stalin, os dois homens de aço, é uma coisa criativa e interessante, né? É claro que quem não viu ainda a animação, ou quem não leu, os quadrinhos é de 2003, então é um material que está aí há 17 anos. Então, de certa forma, a questão de spoiler é relativa porque os quadrinhos estão aí há muito tempo, quase 2 décadas. A animação é desse ano. Eu tive a oportunidade de ver a animação, né? Por mais que eu conheça os quadrinhos, mas eu ainda não tive eu não tive essa apreciação desse quadrinho. Mas vendo a animação e observando a produção da própria história em quadrinhos, né, a gente pode e deve destacar, né, justamente essa curiosidade, né? O que teria então acontecido se o Super-Homem fosse criado na União Soviética e se tivesse se tornado uma arma política da própria União Soviética. E o mais interessante é que no decorrer da animação, alguns personagens são subvertidos aí. Então o Lex Luthor, que é um antagonista clássico das histórias do Superman, ele vai se tornar presidente dos Estados Unidos e vai se tornar, de certa maneira, um bastião da democracia ocidental. E em contraponto ao autoritarismo representado pelo Superman. E o próprio símbolo do Homem de Aço, que nos quadrinhos, né, aquele S, no caso aí, não é simplesmente um S, mas identifica, né, a família kryptoniana de origem, né? Lembrando que o Superman, o personagem, na sua origem, o nome dele é Kal-El, né? Kryptoniano. Então essa família aí, né, ela é identificada por esse, vamos dizer assim, por esse S, que claro, acaba caracterizando o Superman. Então, no lugar do S tradicional do personagem, você tem uma foice e um martelo, que são símbolos de uma ideologia socialista, né? De uma ideologia revolucionária. E além disso, o Batman, né? Dentro desse contexto, o Batman é uma espécie de terrorista, né? Que luta contra o regime de opressão do Homem de Aço. E a tropa dos Lanternas Verdes, né, acaba também sendo um instrumento de Estado americano, né, de ataque à União Soviética comandada pelo Superman. Né? E o próprio Superman, na organização dessa vida ideal, igualitária, né, acaba, de certa maneira, ele vai inclusive usar o Brainiac, um alienígena, para fazer isso, né? A inteligência do Brainiac, dessa inteligência alienígena, ele vai se apropriar disso para construir esse mundo ideal soviético. E depois isso vai ter outros desenrolares, outros desenlaces, mas aí também eu acabo entregando muito o final do, do filme, vamos dizer assim, da animação. Mas de qualquer maneira, é interessante observar, e a animação traz essas reflexões, né? Então, a reflexão de que se tivesse esse projeto socialista, real, como ficou conhecido o regime político característico da União Soviética no século XX, socialismo real, né? Nascido do processo leninista, bolchevique, solidificado com Stalin e que
perdurou ao longo da Guerra Fria, que depois se acabou em cinzas, né, no final dos anos 80, da década de 80. Né? Então é interessante porque a animação faz esse questionamento, né? Até que ponto esse igualitarismo, até que ponto esses regimes, de certa maneira, as limitações deles, né? A questão da ideologia, do controle, da dominação, da lavagem cerebral. É claro que existe ali um contraponto ideológico. O Superman é um símbolo dos Estados Unidos, né? O azul e o vermelho tá ali estampado. O Superman é símbolo do heroísmo típico das histórias em quadrinhos, dos quadrinhos populares, né? O Superman é um personagem aí da década de 30. Então é um personagem enraizado na nossa cultura ocidental. Então, de certa maneira, é interessante fazer essa crítica, né? Essa crítica, né? Esse mundo erguido pelo Superman, aonde as liberdades, de certa maneira, elas são cerceadas por um modelo de sociedade que acaba sendo imposto pelo Homem de Aço, né? Então, por mais que essa sociedade soviética, governada pelo Superman, seja algo teoricamente, né, sossegado, em paz, sem violência, sem desigualdades, sem fome, etc. Mas a liberdade do homem, né, a vontade, a subjetividade de cada um, a força criativa de cada um, né, de certa maneira, vai se contrapor a isso aí. E, e acaba sendo uma grande crítica, uma boa análise, através da ficção, através de personagens como esse, sobre realmente se esse igualitarismo, se ele vale a pena ou se ele traz um preço alto também a ser pago. Né? Então é esse tipo de reflexão que a animação proporciona. E por isso que a DC Comics, no meu entendimento, por isso que a DC Comics, ela tá entre os seus personagens, etc. Ela tem uma maior maturidade, né? Os personagens da DC eu acho que são mais sombrios, mais reflexivos. Eles têm mais a dizer, eles têm uma carga psicológica maior do que a purpurina, que são, em grande parte, os personagens da Marvel produzidos pelo Stan Lee, por exemplo. Ok? É isso. Fica a dica. Assistam Superman, Red Sun, ok? E vamos debater aí em torno do filme, da animação, e muito em breve, assim que possível, eu também vou adquirir a obra em quadrinhos original para fazer aí uma revisita, né, para dar uma revisitada nesse tema aí, nessa história. Perfeito, pessoal. Ótimo finalzinho aí de Natal para todos vocês.